Olá, eu sou Gustavo Arruda, tenho 22 anos e faço rádio e TV na Federal. Meu nome é Thaís Vidal, eu tenho 21 anos e estudo jornalismo na UFPE. Oi, meu nome é Bárbara, eu tenho 21 anos e eu faço Ciências Sociais na UFPE. Oi, meu nome é Fernanda, eu faço Direito na Católica. Oi, meu nome é Felipe, tenho 16 anos e estudo no Colégio Santa Maria. Hoje estamos começando o 6º Fórum do Tela Jovem. O tema de hoje é o Recife que nós queremos e a gente vai falar sobre as necessidades da nossa cidade, o que nós pensamos sobre os problemas e quais as soluções que podemos dar para a nossa cidade ser uma cidade melhor. Quais seriam os principais pontos esquecidos da nossa cidade, as principais coisas que a gente sente que são problemas constantes na nossa cidade e que alteram o funcionamento da cidade para a gente? E quais seriam as prioridades, assim? Tráfego. O problema do trânsito é uma coisa que se discute há anos, está em discussão hoje, vai continuar agora na eleição, e a gente não tem um plano, a gente tem planos em ação, mas a gente não vê acontecer, assim. O governo faz algumas mudanças e você não sente aquilo na sua vida, parece que ou piora ou não sai do lugar. Então, uns 2 anos já que eles começaram a se organizar pela Copa. A Copa do Mundo exigia que, como o Recife vai ser sede, né, São Lourenço da Mata vai ter o estádio, eles começassem a organizar o trânsito da cidade para receber as pessoas. Mas você vê que faltam, sei lá, menos de 2 anos para a Copa, e teve um show de Paul McCartney na cidade há 2 meses atrás e não tinha táxi, não tinha ônibus, não tinha como ir e voltar para o show. Voltando só para essa questão da cidade, assim, outro ponto que a gente pensou, e tu falasse da Copa, e aí já dá pra gente falar sobre isso, a questão do saneamento básico. Hoje eu estava ouvindo na Rádio Jornal, o estado tem, acho que 30% do estado do Pernambuco é saneado, 40% da cidade do Recife é saneado, isso é um problema que eu acho que vem desde Maurício Nassau. Então você tem uma rede muito precária, que já devia ter sido mudada e tinha que ter sido ampliada. Os Pinheiros tem bueiros e alaga, aquilo ali, choveu 2 minutos, os Pinheiros alaga. Porque tá tudo caído eu estudei em São Luís, sobe desde lama. Tem um bueiro na frente do Colégio São Luís, que é o seguinte, choveu, alagou. Para descer aquela água são 3 dias. E se ficar chovendo, fica ali, entra no colégio, sai, aquela coisa absurda. E você passa por ali, ou não passa, né? Porque às vezes não dá. Você passa 2 horas da tarde, ou um meio-dia, num trânsito infernal, porque uma via tá parada porque estão fazendo, cobrindo buraco. Faça isso de meia-noite, sabe? Tem horário para isso. Você mexe na consequência, né? Você não vai fundo na causa para tentar resolver o problema, para ele não acontecer mais. Você mexe na consequência e você resolve aquele momento. Uma coisa que é importante que eu acho em relação ao centro ali, ao Recife Antigo, é que não deveria circular carro ali da forma que circula. Você não tem onde estacionar no Recife Antigo. Aí você vai para onde? Você vai para os casarões. Os casarões degradados, aquilo que é o patrimônio histórico, que alguns deveriam ser tombados, outros não. Você não tem onde estacionar, aí vem aqueles caras para lhe cobrar a Zona Azul superfaturada, porque é R$1 e você paga 3, 4, se ele não arranhar seu carro, sabe? Então, assim, eu acho que o que falta é pensar como um centro, como uma cidade de forma sustentável, porque se a gente pega aquele centro e tira os carros dali, aquilo melhora muito. Então, assim, tem até um projeto de uma empresa chamada Sertel, do Polo Digital, que é de instalação daquelas bicicletas compartilhadas no Bike Rio, que tem no Rio e tem em São Paulo, instalar no Recife Antigo como um piloto para depois expandir para a cidade, e carros elétricos. Isso é uma iniciativa fantástica e está embargada na prefeitura. Como a gente está discutindo, assim, os problemas que a gente quer da cidade, uma coisa que eu acho muito interessante e que eu não tinha conhecimento há pouco tempo, até entrar na faculdade, é que existe, para toda cidade, ela tem um plano diretor da cidade. Existe um plano diretor, existe um conjunto de leis municipais que regem o crescimento daquela cidade. Ou seja, o crescimento da cidade está concentrado naquele plano diretor, nada ocorre fora dele. Agora, a população não tem acesso a esse plano, ela não tem acesso nem à existência do plano. As autoridades não se importam em divulgar o plano porque não é cômodo para ela divulgar, porque a partir do momento que ela diz à população, existe um plano onde a gente está debatendo o crescimento da cidade. As pessoas começam a se manifestar, você tem opinião, você quer começar a dar, né, sua opinião para que
a cidade cresça da forma que o cidadão quer que ela cresça. Outra questão que eu acho assim, muito que tem, acho que tem uma tendência a crescimento, a questão ambiental, né? A gente tem poucas áreas verdes na cidade. A exemplo do Parque da Jaqueira. E para mim foi uma frustração, acredito que para toda a população. A criação do Parque Dona Lindu, que para mim seria uma réplica do Parque da Jaqueira e que tem grama no parque apenas. Essa questão do Dona Lindu, a proposta realmente para o Dona Lindu não foi essa questão ambiental, de forma nenhuma. Mas assim, o parque, o Parque Dona Lindu, ele tem uma proposta muito boa de lazer mesmo, assim, e lazer familiar. Tem um espaço enorme, com grama, com tudo mais, tem um espaço de skate, tem gente fazendo hip hop. Então é uma construção cultural de domingo. A Zona Sul não tem institutos culturais. Isso foi muito legal, a criação de um instituto cultural na Zona Sul. Eu acho que a gente tem que se preparar, porque é a tendência mundial a fazer investimentos na área de meio ambiente. E Recife é uma cidade que é uma cidade privilegiadíssima, porque ela é litorânea, ela tem rios belíssimos que cortam ela. A gente tem o Capibaribe abandonado há anos, né? Ele começou agora a passos pequenos a reviver, porque existe uma especulação imobiliária muito grande na beira-rio, e aí começa a se olhar o rio com outros olhos, porque a classe média alta está querendo morar na beira-rio e está incomodada com a poluição que existe no rio. Né? Hoje eu já ouvi falar, inclusive, num projeto de locomoção no rio, porque o rio ele cruza boa parte da cidade, né? Então eu acho assim, é um projeto de mobilidade. É um projeto de mobilidade, mas eu estou dizendo, como você tem que começar a pensar numa cidade e a gente tem que começar a pensar nos problemas, eles se encaixam. Eu tenho um problema de trânsito, que a gente falou aqui, o problema de trânsito é grave, o problema de meio ambiente é grave, eu vou juntar os dois, eu vou fazer uma habilidade no Capibaribe, vou restaurar o rio, vou limpar, vou trazer de volta o mangue e a fauna vegetal da beira do rio. E a gente chega no problema assim das ruas, do calçamento, que a gente não tem calçada em Recife. No deficiente visual anda com problema, porque até os pisos, até a consciência, tem certos pisos que são feitos para você colocar, para sinalizar para o deficiente visual. E às vezes eles são usados decorativamente, então assim, não faz sentido, porque isso atrapalha. As árvores também eram para ser cercadas e ter calçadas maiores. Eu acho que tem que ser muito largas, porque a calçada aqui acaba virando um ponto de árvore, digamos assim. Não tem uma calçada para pessoas andarem, não tem um espaço que tem uma calçada arborizada, com espaço, mesmo com essa árvore, porque a árvore tem que ficar no canto, não pode ficar no meio da calçada. E aqui fica no meio da calçada. E ainda a prefeitura não teve nenhum cuidado com essas árvores de fazer com que elas crescessem retas. E crescessem elas crescem tortas. E para sombrear o canto da pista. Por quê? Porque essa área do canto serve para pessoas andarem de bicicleta, tipo, ter ciclofaixa. O deficiente, seja ele visual, seja ele cadeirante, em Recife, ele tem muita dificuldade de exercer, de ter vida. Né? Ele tem dificuldade de sair de casa, ele tem dificuldade de ir para o shopping. Os próprios meios de transporte, assim, o ônibus a gente sabe que é o principal meio de transporte para a população em geral, mas ele não suporta... São poucos os ônibus que tem o espaço para cadeirante e quando tem, às vezes o motorista não para. Tu falou da mentalidade de individual e coletivo, eu acho que isso reflete muito, porque, por exemplo, tem a mentalidade do individualismo e o coletivo ser uma coisa ruim, eu nem existir na cabeça das pessoas, enfim. E aí, o transporte coletivo, ele é uma representação disso. Você prefere o seu individual. Então, isso não é uma reivindicação da classe média, ter um transporte público de qualidade. Está começando agora, e também por, enfim, outras influências. Mas não porque você vê que essa é uma necessidade, mas porque você está preso no trânsito. Ou seja, atingiu individualmente. Falando de transporte, Boa Viagem é um bairro privilegiado para os moradores. Porque como ele tem 4 avenidas principais, né? Você tem a Avenida Domingos Ferreira, a Conselheiro e a do Canal. Mas são vias que tem tráfego de ônibus. Então, assim, quem mora em Boa Viagem, seja na avenida ou seja naquelas ruas paralelas que cortam, você tem um bom serviço de transporte e um bom serviço imobiliário, porque qualquer pessoa pode descer de casa, andar 1 ou 2 quarteirões, tem ônibus. Né? É diferente, por exemplo, de um bairro como Apipucos ou como Casa Amarela, que você vai caminhar mais até chegar numa via principal e ter acesso de ônibus. Então, eu acho Boa Viagem na Zona Sul um espaço privilegiado de transporte. Agora, com relação à segurança, eu acho que homogeneizou muito a cidade. Hoje em dia não tem aquele bairro extremamente perigoso e nem o super seguro. Você que vai para o UFPE, e você mora na Zona Norte, até na Zona Sul. Tem gente que mora em Candeias, passa 2 horas para chegar na Federal. 2 horas para chegar na Federal de ônibus. Isso é impensável. Já que a gente está discutindo as áreas da cidade,
Se vocês acham que haveria necessidade de ter subprefeituras, distritos, na saúde a gente tem distritos aqui, distrito sanitário 6, 7, enfim, são 6 eu acho, que divide, setoriza e organiza mais a saúde, mas vocês acham que deveria ter subprefeituras na cidade, que isso ajudaria ao funcionamento da cidade? Sim, porque assim, por exemplo, Boa Viagem, eu vou dizer, esse eu acho que deve ser o exemplo mais forte da cidade. Boa Viagem é uma cidade. Você vai ali, tem toda aquela concentração populacional, você tem uma quantidade enorme de empresariais, de empresas, de comércio, coisa. Então é como se fosse uma cidade dentro de uma macro cidade. Eu tenho medo. A cidade é rural. Eu tenho medo desse distrito, porque eu penso logo na administração. Eu sou bem direta, então eu penso assim, você vai criar distritos, então você vai criar subprefeituras, na verdade, né? Então são novos órgãos que vão ter pessoas para administrar, daqui a pouco vai começar a surgir automaticamente leis para aquele lugar, leis assim, resoluções, aí uma coisa que é num bairro não vai funcionar para o outro, e você vai começar a isolar-se, eu tenho medo do isolamento. Está envolvido nos problemas da cidade e nós jovens estamos envolvidos de fato no problema da cidade ou estamos acomodados e a cidade está caótica, está difícil, ok, vou fazer o meu. A gente tem hoje uma coisa chamada rede social que trouxe outras dimensões, uma mistura cultural, outra dinâmica. O meu problema é o problema da minha empregada. E uma naturalidade para crítica, né? Porque agora é muito fácil você criticar. Você pega uma imagem, coloca uma legenda, tá, colocou lá, fiz a minha parte. Sabe? Tem muito disso também. Então eu acho que hoje há passos bem pequenininhos. A gente está se tornando uma cidade participativa. Por exemplo, a Cuba Elite e os outros projetos que tiveram foram organizados pelo Facebook, assim. E as pessoas foram, sabe? Não ficou só no Facebook. Talvez muitas coisas não estejam legais, mas a gente já está pensando. E a gente precisa de um retorno do poder público.